Ser criativo é uma qualidade que é valorizada e apreciada em qualquer meio que você atue. Há os que dizem que é um dom, que é uma dádiva. Talvez tenha um pouco disso, talvez tenha a tendência de algumas pessoas serem mais criativas e outras menos. Mas eu acredito também que, como toda aptidão, ela possa ser desenvolvida ao longo da vida, se você souber alimentá-la, se você souber trabalhá-la. E para quem quer ser um escritor, ou um quadrinista, um desenhista, nessas áreas das artes, ser criativo é um grande diferencial. E será que eu teria alguma dica para passar para vocês sobre como se tornar mais criativo? Eu tenho sim! E não apenas uma, mas 10 dicas de ouro para quem quer se tornar uma pessoa mais criativa. Eu sou o Thiago Spike e você está no CRAS Conversa Oficial. Mais um 10 dicas de ouro, dessa vez falando sobre se tornar uma pessoa mais criativa. Gente, esse é um vídeo um pouco mais até filosófico, porque falar em ser criativo é muito subjetivo. Existe uma frase que diz que a criatividade surge do caos. Se você tentar estipular que para se tornar mais criativo você tem que fazer isso, você está determinando um caminho pragmático para uma coisa que é subjetiva e caótica. Então é complicado falar sobre isso, né? O que eu vou dizer aqui são algumas coisas que eu, do meu pensamento, da experiência que eu tenho, observei, algumas tendências de pessoas que eu acho muito criativas, características que elas compartilham e coisas que de fato vão ajudar você a ter uma visão mais aberta das coisas, consequentemente vai te ajudar a ser mais criativo na hora de solucionar suas ideias, suas histórias, ou seja lá o que for. Não significa que isso é a verdade, não significa que só esse é o caminho, mas são alguns pensamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês e talvez os ajude, ou talvez não, né? Mas aí somente ao final do vídeo é que você vai saber. Então assim, para começar, ser criativo tem a ver muito com a sua visão de mundo, tá? Tá diretamente relacionado com como você encara a realidade que você vive, como você interpreta as coisas, né? Não é como você treinar a desenhar, né? Você ficar repetindo, você ficar aperfeiçoando, refletindo. Não, a criatividade é muito espontânea também. Portanto, se você, por algum motivo, tem algum tipo de doutrina na sua vida, que é alguma prática familiar, religiosa ou algum outro tipo de disciplina, de ordem que você segue, não se sinta ofendido com algo que eu vou dizer aqui. E o fato de você, talvez, tentar incorporar essas sugestões que eu vou passar, não significa que você está abrindo mão da visão de mundo ou da prática que você segue, tá certo? Eu tô falando isso porque mexe mesmo, tá? É bem interiorizada a coisa mesmo. Então vamos lá! Primeira grande dica de ouro para você se tornar uma pessoa mais criativa. Incorpore o humor na sua vida. Pessoas bem-humoradas costumam ser criativas. Sabe por quê? Porque o humor nada mais é do que uma interpretação mais suave ou mais sarcástica de uma realidade. E uma realidade que, em quase todas as vezes, é trágica. O humor e a tragédia são a mesma moeda, né? Então você enxergar as coisas de uma maneira bem-humorada é você interpretar uma tragédia com uma outra ótica. E uma ótica que gera uma conclusão que resulta no efeito do humor. Você ri. Nesse sentido, o brasileiro é muito bom, né? A gente ri muito da nossa tragédia, da nossa desgraça. Até demais, para falar a verdade. Então, se você é uma pessoa que tenta ver as coisas de uma maneira muito séria, muito tal, tente também incorporar uma visão bem-humorada das coisas. Às vezes, levar a sério demais não é a melhor saída, mesmo se for algo que aconteceu com você. Se o alvo foi você, tenta enxergar de uma outra ótica que você dá risada, né? Tenta rir um pouco do que aconteceu. Eu não estou falando de um humor desesperado. Eu estou falando de realmente você ver as coisas numa ótica menos densa. E essa coisa do humor é tão importante que existem profissionais especializados em propor um humor dentro de corporações. Sim, eu já li um artigo
que fala sobre os consultores do humor. Não sei se é aqui no Brasil, tá? Porque o artigo que eu li é em inglês. Eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo. Estão contratando esses especialistas do humor para tornar a produtividade maior e realmente estimula a criatividade. Tá? Então tente inserir o humor na sua vida, tente rir mais, tente enxergar as coisas de uma maneira mais cômica. Segunda dica de ouro, não tenha medo de pensar. Tem gente que acha que se pensar uma certa coisa, eu vou ser punido, eu sou uma pessoa ruim porque eu tô pensando nessa coisa, eu sou uma pessoa do mal porque eu tô tendo essa ideia na minha cabeça. Não, cara, não significa nada disso. É impossível parar de pensar. Pensar é tão natural quanto respirar. O que vai determinar se você é uma pessoa boa ou ruim são as suas atitudes diante das situações. Sentir raiva, sentir angústia, sentir até desejo de vingança que for, é um impulso natural da nossa cabeça. Mas são as suas escolhas diante dessas sensações que vão determinar o seu caráter. Então não é que uma pessoa que é boa não sente raiva, não sente fúria, não sente ódio. Ela sente, mas ela sabe escolher a coisa certa. E quando você está criando, você tem que se permitir, né, essas diversas sensações, diversas possibilidades de algo acontecer na sua história ou em alguma coisa. O fato de você pensar não vai contra, né, uma doutrina que você segue. Pensar em coisas imaginárias estimula a sua criatividade. Tá? Então não tenha medo, não se rotule, tá? Só porque você está pensando em uma coisa. Terceira dica de ouro, estudo e pesquisa é sempre fundamental. Uma pessoa que é muito criativa, ele geralmente não se conforma com o que ele escutou por aí, né? Ele gosta de duvidar das coisas, ele gosta de saber mais sobre uma coisa, né? Me falaram que é isso, aí o cara já acha que aquilo é a verdade absoluta, né? Foi assim. E se não foi bem desse jeito? Pessoa inteligente, uma pessoa criativa vai atrás, ele questiona. Será que foi isso mesmo? Essa história tá meio mal contada, hein? Aí ele vai pesquisar para ver se é verdade. A internet que o diga, quantas mentiras as pessoas compartilham à torto e direito. Ainda bem que existem trabalhos como o pessoal do E-Farsas, que pega essas polêmicas e vai a fundo, sabe? Antes de você sair compartilhando, faça algumas perguntas. Pô, será que isso é possível mesmo? O cara coloca a fonte de onde ele tirou essa informação, né, nomes, etc. Você vê como uma mentira foi construída em cima de uma outra coisa, é uma maneira de você interpretar uma ideia criativa, né? Então, estimula também a sua criatividade. Duvidar, consequentemente pesquisar, né, e estudar a respeito das coisas. Quarta dica de ouro, vá além do óbvio. O óbvio é o banal, é o que todo mundo sabe, é o que já é do senso comum. Tudo o que é extraordinário chama atenção. Por que mágicos chamam a atenção quando o cara pega um negócio assim e desaparece? Por quê? Porque por um momento você não entende, aquilo é extraordinário. Não é todo mundo que faz aquilo. Então chama a sua atenção. E estimula você a ficar, como é que o cara fez isso? Como é que isso aconteceu? Como é que isso é possível? Então não fique no banal, no que todo mundo já vê, no que é habitual. Tenta ir além do óbvio. Quinta dica de ouro, saiba interpretar e reinterpretar uma mesma visão de mundo. Essa é difícil, tá? E essa eu acho que você deve guardar para a sua vida. Isso tem muito a ver com o conceito de verdade, né? O que você acredita, no que você acha que está acima mesmo de nós. Vamos pegar, por exemplo, quem segue algum tipo de religião. Não existe só uma religião no mundo, existem várias. Como que cada uma dessas interpreta o seu Deus, o universo, as forças acima de nós, né, a natureza? Tem diferenças e tem similaridades. Mesmo que você não as siga, por que não conhecê-las? Por que não saber como eles interpretam certa coisa? Mesmo a ciência, duvide da ciência. Às vezes a ciência joga uma teoria. E se não for isso que está acontecendo, for outra coisa? Isso é interpretar e reinterpretar. É você conseguir se desprender do que você acha que é o mais certo e observar a ótica do outro. Como ele chegou nessa conclusão? Isso não tem a ver com isso serve para mim ou não serve. Isso é outra conversa. Eu estou dizendo para você conseguir entender a outra interpretação. Isso é muito importante em uma pessoa criativa. Sexta dica de ouro. Não seja preguiçoso mentalmente.
Eu falei para vocês de estudar. Pessoa que não estuda e se baseia em um boato para afirmar uma coisa é uma preguiça mental. Ele se conformou com aquela informação. Só que o cúmulo dessa preguiça mental são as pessoas que acreditam de fato nisso, não pesquisam e não aceitam um outro argumento que mostre que essa interpretação está errada. Suponha assim, você viu uma notícia por cima e aí você saiu compartilhando e falando que aconteceu isso. De repente vem alguém e fala assim, então cara, não foi bem isso que aconteceu, olha. Em vez do cara olhar e falar, putz, compartilhei besteira, pô, é verdade, olha isso. O que ele faz? Ele briga, ele bate o pé, ele fala, não, é isso aí mesmo, entendeu? Isso também é uma preguiça mental. Você está vendo um argumento na tua cara que mostra uma outra maneira de você ver isso, ou mostra que aquilo que você afirmou estava incorreto, e mesmo assim você quer se apegar àquele ego, entendeu? Pessoas muito criativas conseguem desapegar disso e conseguem facilmente admitir que por um instante está errada. Qual o problema? Tem gente que tem complexo com isso, né? Não tenha complexo em errar. Saber que você errou é importante, porque aí agora você tem uma nova informação e uma nova interpretação que serve melhor para você. Isso é forjar o conhecimento. 7ª grande dica de ouro. Saiba fazer perguntas para si mesmo e responda-as honestamente. Existe um ditado que diz assim, o maior erro do homem é mentir para si mesmo. Existe um outro que diz assim, que uma mentira contada várias vezes começa a se tornar uma verdade. E se torna uma verdade, e não porque os fatos mudam, mas é porque a pessoa mente tanto para ela mesma, mas tanto, que chega um momento em que ela mesma começa a acreditar. E qual o resultado disso? Hipocrisia. Vamos supor assim, você achou uma carteira na rua e tem uma notinha de 50 dentro de documentos e um endereço. E você vê que o endereço é logo do seu lado. Você tira o dinheiro, guarda e devolve sua carteira. Você sabe que você roubou o dinheiro, mas você começa a dizer para si mesmo, não tinha dinheiro na carteira não. Não tinha dinheiro para a carteira não. Não, eu fiz uma coisa certa, eu devolvi a carteira para a pessoa. Mas você roubou. Não, já estava vazio, faz de conta que não estava lá. E eu devolvi a carteira para a pessoa. E o seu subconsciente está dizendo, você roubou o dinheiro daquele cara. E aí você começa a se autoafirmar, não, mas eu devolvi. Aí começa a contar para outras pessoas, né? Não, eu devolvi a carteira, todo mundo te dá tapinha nas costas, fala, pô, que legal. Mas tinha dinheiro dentro? Aí você fala, não tinha dinheiro nada não. Lá no seu subconsciente tá, você roubou o dinheiro do cara. Chega uma hora que você se conforma. E você aceita essa mentira. Não tinha dinheiro lá dentro, mas tinha sim, senhor. Isso é um exemplo de você responder honestamente para você quando você fizer uma pergunta. É um exemplo básico, mas serve para muitas outras coisas. 8ª dica de ouro. Saiba duvidar. Duvidar não significa ser descrente. Descrente é aquele que não acredita em nada, né? Aquele que é cético com tudo. Duvidar significa você não aceitar uma coisa como uma verdade absoluta e mesmo que você incorpore algo como serve para você, você sempre ter a consciência de que tudo o que você sabe hoje, amanhã você pode mudar de ideia. E você pode sim estar errado sobre uma certa coisa. Saber duvidar também não é ser preconceituoso, tá? Preconceituoso é aquele que já tem uma ideia pré-concebida e sempre distorce as coisas para chegar na conclusão de que ele já estava certo. Isso não é duvidar, isso é ser preconceituoso. Saber duvidar é saber fazer perguntas, é você saber analisar, é você saber ser crítico sobre uma coisa. Você olhar, por que é assim e não assado? Ah, que interessante, por isso que tá desse jeito. Entendeu? Saiba duvidar. 9ª dica de ouro, tem a ver com a 8ª. Não seja apegado a uma ideia. Raul Seixas já dizia, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela ideia já formada sobre tudo. Ideais mudam, crenças mudam, coisas acontecem na vida das pessoas para elas tomarem certas decisões, para elas adotarem certas visões de mundo. Toda ideia, ela traz outros preconceitos embutidos nela. Muitas pessoas adotam certas doutrinas ou certos discursos unicamente por causa desses impactos que dão, né? E ele mesmo não entende daquilo que ele está falando, que adota como ideia.
Não é só porque você tem uma ideia, você segue uma certa doutrina, que você é melhor ou pior do que alguém. Significa que aquilo serve para você. Seja você de qual crença for, de qual ideal você seguiu, qual certeza você tem, o importante é você saber o que você defende, por que você crê naquilo, por que você acha que aquilo é o certo, porque você acha que aquilo é o melhor para você naquele momento. Os outros são os outros. Você pode compartilhar a sua informação, mas achar que os outros são menores ou piores que você por causa disso, aí eu acho que já começa a fugir, né, de uma mente criativa. Claro que eu não estou falando de coisas repudiantes, como coisas relacionadas à violência, a crime, né? Esse é o tipo de ideia repugnante mesmo. Estou falando de visão de mundo, certo? E 10ª e última dica de ouro para ser uma pessoa mais criativa é: acredite no conhecimento. O conhecimento serve para libertar você e nunca para escravizá-lo. Não confunda informação com conhecimento. São coisas diferentes. Embora a informação possa levar, né, a uma descoberta. Você pode ter um monte de informação e essa informação é errada. Você pode ser um cara bem informado, mas serem informações que não constroem, né, uma mente intelectual, você uma mente inteligente. Por exemplo, fofoquinha. Fofoquinha. O que isso vai ajudar? Você pode conhecer um monte de palavrão, por exemplo. Isso não é conhecimento, cara. Então, estude, tá? Leia. Não seja uma pessoa preguiçosa, não seja uma pessoa analfabeta, principalmente naquilo que você se propõe a fazer. Se você quer ser escritor, você sabe que você precisa escrever português direito, tá? Não seja um analfabeto, se importe com o conhecimento, se importe em fazer as coisas bem feitas, se importe com a inteligência. Se você quer ser criativo em qualquer área que seja, conhecer, entender desse assunto é essencial para você ser bem-sucedido nessa prática que você propõe. Muito bem, então foram essas as 10 dicas de ouro para você ser mais criativo. Como eu falei, foi bem filosófico. Se você achar que você deve assistir esse vídeo de novo, com calma, assista, porque eu falei coisas bem complexas de interpretar mesmo. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, adicione os favoritos, compartilhe nas redes sociais. Se não está inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Deixe sua sugestão para mais 10 dicas de ouro. Quem sabe seu comentário não pode virar mais um vídeo, certo? Vocês não vão conseguir dormir à noite agora se você ficar refletindo em cima disso. Mas é bom, gente. Pensar faz bem. Nossa mente pode ser nossa maior inimiga, mas também pode ser nossa maior aliada. Tudo depende do uso que você faz dela. Então, use-a como sua aliada. Certo? Muito bem. Então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.